depois você fizesse uma análise da partida. Bom, o resultado ele é bom por ser fora de casa, ruim para nós no campeonato, que queríamos vencer para tentar sermos primeiros. Ainda temos essa chance, mas já não dependemos mais das nossas forças. A partida em si ela foi boa, no primeiro tempo nós tivemos muito aquém, apesar de ter feito gol no início. Sofremos uma pressão e tivemos problema com relação a sofrer essa pressão e não sair como e não saber como sair. Já no segundo tempo já estava mais equilibrado, já estava melhor. Reposicionamos a equipe e isso fez com que o volume aumentasse. As trocas poderiam ter surtido um efeito maior, muito calor também, mas eu acho que no geral o resultado foi justo. Se encaminhando para o final dessa primeira fase, PC, restando apenas o jogo contra o Penapolense, o que dá para consertar, o que você pode analisar dessa oscilação que o time teve até mesmo pela própria juventude? Bom, é normal a oscilação porque a gente ficou desafiando eles, eu fiquei mexendo na estrutura do time, não respeitei sequência de titularidade, a gente foi sempre mexendo em peças fundamentais para desafiá-los. É claro que agora você começa a se centrar as escolhas naqueles jogadores que realmente produziram mais durante todo esse primeiro período. Mas a gente continua em fase de análise e não muda nada do que a gente iniciou e tem programado, que é você tratar a competição como um processo de seleção para os jogadores que vão estar no Campeonato Paulista. O 15 teve mais volume de ataque, às vezes em várias descidas, mas a FEA teve poucas chances, mas as poucas chances foram até mais perigosas do que o próprio 15. Essas chances que não podem ser desperdiçadas na outra fase, porque aí sim o bicho vai pegar ainda mais, né, PC? É aquilo, né? Às vezes é a juventude, às vezes é a ansiedade, são muitos os fatores, mas hoje você tem que ter na sua mente a penalização pelo desperdício de algumas situações de gol dentro dessa competição. Então, equipes do nível do 15, por exemplo, desperdiçar a oportunidade pode te custar o resultado do jogo, às vezes a classificação para a fase seguinte. Então, acho que agora a equipe ela entendeu isso, apesar de você já estar no final da primeira fase, precisa melhorar, tem lastro ainda para melhorar e, como eu disse, ainda assim é um processo de seleção e eles precisam seguir sendo pressionados a produzir cada vez mais. Esse é o último jogo, última rodada na Fonte Luminosa, diante do torcedor. Como é que está a projeção para essa próxima partida, nesse final de primeira fase, PC? Tentar vencer, tentar jogar num ritmo bom, tentar finalizar a primeira fase com o maior número de pontos possível. Esse é o objetivo principal. Acho que a gente vai conseguir e já projetar a fase seguinte, porque é ali que começa, na realidade, a Copa Paulista. Você até comentou depois do jogo lá em Bauru, que foi o último jogo e também foi fora de casa, que a oscilação preocupou, né? Como é que você analisa a equipe depois do jogo para o Noroeste, enfrentando uma equipe muito forte como o 15 aqui fora de casa também? Melhor, se comportou bem, sofreu na primeira fase após marcar o gol, sentiu a pressão e aquele grande problema que a juventude às vezes demora um pouco mais do que o jogador mais experiente, que é resolver o problema dentro do campo. Às vezes você precisa fazer um ajuste de posicionamento, mexer na estrutura da equipe, de fora você não consegue, então o principal é que ela soube sofrer, mas soube jogar um bom segundo tempo, jogou um bom segundo tempo sim. Poderia até ter vencido o jogo nas chances que foram menos chances do que o 15, mas eu acho que foram mais claras do que as do 15. Enfim, o resultado eu acho que é justo pelo conjunto do jogo, somando-se primeira e segunda parte. Importante, como você mesmo frisou, PC, uma equipe nova, formada por garotos ainda, enfrentou equipes experientes como o Linense, agora o 15 Piracicaba, então o torcedor afiano tem que ter uma certa paciência com a garotada, né, PC? O principal é que são jogadores que jamais vivenciaram essa experiência em equipes profissionais. Então são profissionais hoje, mas não haviam ainda vivido isso. E você tem que saber que estar em São Paulo, no maior centro do futebol do país, que tem o campeonato regional mais poderoso e mais difícil do país, então é expor eles sim a tentar saber se eles podem realmente alcançar o nível ideal para estar disputando um campeonato como esse. E nada melhor do que você oferecer a eles, durante uma competição como essa dificuldade que nós estamos oferecendo. PC, o que a gente mais ouviu aqui hoje em Piracicaba foi... Vai virar. A irrigação, para quem está nos ouvindo, a irrigação ligou só voltar a dar um banho na gente aqui. De terminar em primeiro vai pegar um grupo difícil, mas para um time que quer brigar lá em cima com a própria Ferroviária não pode escolher adversário não, né, PC? Não estamos escolhendo, era até melhor que fosse o grupo mais difícil possível, porque num processo de seleção como é o nosso, é importante que eles vivenciem jogos contra equipes de melhor qualidade e se acontecer isso, para nós vai ser muito bom. PC, quanto ganha a Ferroviária com a chegada agora do Damasceno e também do Mancha?
ganha em qualidade, ganha em finalização, ganha em alegria. A gente precisa sim complementar essa equipe no último terço do campo e a gente espera que esses jogadores possam dar aquele auxílio que estamos necessitando nesse instante.